Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, Augura. Estamos aqui só nós dois, que o Fernando está viajando, mas na próxima aula ele já estará aqui conosco, em nome de Jesus. E é com muita alegria que nós começamos o ano de 2021, nossa primeira aula. Sabemos que o ano de 2020 foi realmente marcado pela pandemia, né, do Covid-19, mas nós cremos que o Senhor, Ele sabe todas as coisas e tudo está sob o controle das suas mãos. Nada está sem controle, né? O Senhor controla todas as coisas nesse universo. Então nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã, por tudo que o Senhor fez por nós, né? Queremos agradecer também até por aquilo que o Senhor não fez, porque a palavra de Deus em Romanos fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o bem não é algo que é bom para nós, né? Então nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo, e quando Ele faz ou não faz, Deus continua sendo Deus na nossa vida. É o mesmo. Então nós precisamos ter isso como uma realidade na nossa vida espiritual, né? Agradecer ao Senhor por tudo, qualquer coisa que Ele fez ou deixou de fazer na nossa vida. Esperamos que nesse ano de 2021 nós possamos aprofundar mais na palavra, depender mais do Senhor. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então, se nós buscarmos, nós vamos ter uma fé que ela não vai ser abalada por qualquer coisa. Mesmo que as circunstâncias exteriores digam ao contrário para nós, a nossa fé vai estar firme na rocha que é Cristo. E nós vamos conseguir continuar servindo ao Senhor, independente do que aconteça. Amém? Amém. Vamos orar, baixar nossas cabeças, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa primeira aula do ano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula, primeira aula de 2021, que o Senhor possa falar no nosso coração, no meu coração, no coração de Augura, no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus, que esse ano nós possamos te buscar mais, seja um ano de mais busca, mais leitura, em nome de Jesus, Pai, que possamos ter mais intimidade com a Tua Palavra, e sabemos que a escola bíblica é uma ferramenta sensacional para esse propósito. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Continua conosco, que o Senhor possa realmente ganhar o nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, graças a Deus. Vamos começar louvando ao Senhor com um cântico. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada lar de vocês, né, nessa hora. E eu gostaria nessa manhã de dizer para você que não há nada mais perfeito e maravilhoso do que os sonhos de Deus, né? Que possamos sonhar e viver os planos do Senhor. A palavra diz que Ele mesmo fala, né, que os planos que Ele tem a nosso respeito são planos de bem, de nos fazer prosperar e não causar dano, planos de nos dar esperança e um futuro. Assim diz o nosso Senhor dos Exércitos. E para que a gente sonhe, né, vive essa bênção, sonhe os sonhos do Senhor, é necessário duas coisas, fé e obediência, né? Vamos viver a palavra do Senhor, sonhar os sonhos do Senhor e ter um ano maravilhoso na presença dEle. Vamos louvar ao Senhor declarando isso. Me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Abandonei meus sonhos, desisti de perder.
Senhor tem planos para nós, planos de paz, planos de nos fazer prosperar, planos de bênção para as nossas vidas, sonhos que vêm do coração do Senhor. Nesta manhã, Pai, nós possamos glorificar Teu santo nome e declarar que Tu és um Deus de paz, um Deus de amor e um Deus de bênçãos. Muito obrigado por quem o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom estudo. Em nome de Jesus. Dando continuidade à escola bíblica, após esse louvor maravilhoso, nosso tema da aula de hoje é o seguinte: até o fim da vida. Repetindo, até o fim da vida. O texto bíblico em que ele se baseia é Eclesiastes capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Nós vamos ler agora. Assim diz a palavra de Deus em Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores de boca, os a serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta e amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Muito bom esse texto, né? Tem uma versão aqui, da versão transformadora. Né? Você deixa só ler essa versão, porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, tá aí, às vezes não entende os termos. Os termos. Aqui na transformadora, é uma versão assim, bem assim, no nosso dia, né? Diz assim, ó: não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho e aos seus olhos, e as nuvens volte a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos das ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Muito bom. Bem claro. Bem claro, né? Usa figuras, né, de linguagem. Então, para a maioria das pessoas, né, nós vamos falar hoje sobre o fim da vida, sobre a velhice, um tema que assusta tanta gente, né? E muitas vezes a gente nem pensa com medo, né? Nem pensa com medo, né? E esse ato de não pensar faz com que tomemos decisões que pode até encurtar esse tempo, né?
Então, uma coisa que a gente precisa assim, né? Sem ter ansiedade, é claro, né? Mas a gente procurar viver agora para poder conquistar saúde, né? E a Bíblia é clara, né? Deixando bem claro isso. O que precisa fazer? Os princípios. Não adianta chegar naquele dia lá depois e falar, Deus, você não fala disso ou nada disso, não. Verdade. Para a maioria das pessoas, a velhice é vista como um tempo muito difícil, em que se vivencia em demasia enfermidades, solidão, cansaço físico e mental, dentre outras limitações. Embora isso seja verdadeiro, né, porque a saúde realmente vai pesando, acabando, a velhice pode ser também um tempo de descanso e paz, desde que comecemos a trabalhar para isso com antecedência. Ou seja, planta agora e colhe depois, na velhice. Fundamento bíblico. O livro de Eclesiastes aborda o tema da vida humana e sua finitude. Ao longo do livro, o autor apresenta vários conselhos que, postos em prática, tendem a gerar prazer na vida, como citado em 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos, em que você dirá, não tenho neles prazer. Esse prazer que o pregador cita não diz respeito apenas à juventude e à primavera da vida, quando tudo é vaidade, mas está direcionado também à velhice. E é aí que as palavras do pregador geram incômodo. Como ter prazer na vida, satisfação plena, alegria constante, quando as limitações ocasionadas pela idade avançada geram por vezes cansaço, dores e sofrimento, né? Então, como ter prazer na vida na hora que chega a doença, na hora que chega a estafa física, né? Estafa mental, chega a tenra idade? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? É possível alegrar-se quando os dias começam a ficar mais difíceis e sem alegria, como se o sol e a lua e as estrelas estivessem ocultos? A vista já não enxerga essa beleza, né, criada por Deus, né? Ou quando uma tempestade se segue de nuvens, dando sinal de que as águas não vão parar? Ou ainda quando o nosso físico vai perdendo o seu vigor e os braços e as pernas começam a vacilar, né? Como sentir completo prazer na vida quando os dentes se foram, os lábios não têm forças, o som da mastigação mal é ouvido? Ou quando as noites ficarem muito longas devido à insônia? Ou tudo ficar assustador por parecer difícil demais e alimentar-se já não fizer mais sentido, que é o versículo 5, né? Sabedor de que todas essas coisas tendem a acontecer na velhice, o pregador sugere que antes que esses dias maus cheguem, devemos confiar nossa vida nas mãos do nosso Deus, pois Ele certamente cuidará de nós no tempo futuro, tal como tem cuidado no tempo presente. Ademais, o tempo futuro aponta para o fim da vida, o dia em que o fio de prata há de se romper, e o copo de ouro e o cântaro irão se despedaçar, bem como a roda junto ao poço, Essa é a hora do fim da vida terrena, quando o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volta para Deus que o deu. São os versos 6 e 7, né? Então, o que o autor quer falar para nós, o autor de Eclesiastes? O que ele está nos ensinando? Ele está nos lembrando de que um dia nós iremos morrer. Viu, Augusto? Se você não sabe, vou te dar notícia. Um dia você vai morrer. E que a vida é breve, né? A vida, esse dia eu encontrei com um amigo de infância e a gente estava conversando, né? Nós dois já passamos dos 50. Ele falou, você lembra quando a gente ficava doido para fazer 18 anos? Para a gente ficar independente, para ir para o cinema, né? E hoje a gente já passou de 50. Os nossos filhos já têm mais de 18. Aí a vida é muito rápida, né? Lembre-se do seu Criador hoje. Qual que é o momento? É agora, independente da idade, né? Para chegar ao futuro com o amparo do Senhor, a fim de, apesar de todas as dificuldades, poder alegrar-se na presença de Deus que sustenta. Então, por que hoje eu preciso ter um relacionamento com Deus? Independente de eu ter 20, 30, 40, 50. Esse relacionamento vai gerar, o relacionamento íntimo, vai gerar uma intimidade com Deus. Isso vai me trazer uma paz, vai me trazer um amadurecimento. Para quê? Para na hora da diversidade, que com certeza vai chegar com a longa idade, né? Eu poder o quê? Ter paz no meu coração, né? Não quer dizer que o servo de Deus, a pessoa que serve ao Senhor, ela não vai ficar velha, a vista não vai cansar,
né? Isso tudo vai acontecer com ela também, mas ela vai ter um diferencial. Ela não vai murmurar, ela vai saber que o Senhor foi bom com ela o tempo todo que passou, né? Palavra que ilumina a vida. A velhice certamente é um tempo de muito altos e baixos, e o autor de Eclesiastes não esconde essa realidade. Ela é a parte da existência e da longevidade, que é uma bênção de Deus. Contudo, a maneira como vamos vivê-la depende das escolhas e atitudes que temos antes que ela chegue. E mais importante delas é buscar a sabedoria que vem do temor do Senhor e da comunhão com Ele, a fim de enfrentar as dificuldades desta fase da vida. Olha, o que acontece, irmãos? Nós estamos plantando agora. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, a nossa vida, além da gente não estar correndo certos riscos que as pessoas do mundo correm, porque quando você não tem o Senhor, você é destemido, você é corajoso, você perde noite de sono, você bebe, você usa bebidas que acabam com a sua saúde, né? Você usa drogas lícitas, né? Tipo álcool, cigarro, isso vai minando a sua saúde. Aí depois, quando chega lá na adiantada idade, isso vai fazer diferença para quem foi temente ao Senhor e não usou essas coisas, né? Não vai perder noite de sono, ficar na rua até tarde. Isso tudo é como se fosse uma poupança. Você está depositando agora. Quem está, entre aspas, juntando saúde agora, ele vai ter como gastar ela nessa época. Agora, quem não está juntando, já está gastando hoje, já está esforçando demais da máquina chamada corpo, o que vai acontecer no futuro? A tendência, né, porque toda regra tem exceção, a tendência é que falte saúde no futuro. Então é uma questão de plantar e colher, né? É isso que o livro de Eclesiastes fala conosco. Eu planto agora, independente da idade que eu estou, porque nunca é tarde. Porque às vezes a gente tem em mente assim, eu precisava ter começado a fazer exercício físico com 20 anos, 30 anos. Esses dias eu vendo um programa de televisão esportivo, um senhor fez a primeira maratona dele com 60 anos. E ele falou que ele antes era totalmente sedentário, né? Aí adoeceu, infartou, aí quase morreu. E ele e os filhos, tinha um filho que corria, né? Praticava corrida, e chamou ele para ir. Ele falou, isso não dá para mim não. E ele começou com 2 anos, ele treinando, ele fez a primeira maratona. E daí para cá, já participou de várias, só saúde. Então nunca é tarde para a gente plantar. Quantos anos você falou que começou a 60? Primeiro 60, ele teve um infarto com 57 para 58, aí treinou, fez 60, agora acho que ele estava com 70 e poucos, já participou de vários, e está esbanjando saúde. Isso aí lembra muito, né, uma ilustração, né, que fala assim, é até interessante, assim, imagina uma pedra, né, um piseiro, sei lá, uma pedra, com 3 pessoas em cima. As 3 pessoas estão em cima, isso é para você também, né, que está nos assistindo. Pensa e responde rápido, tá? Tem 3 pessoas em cima dessa pedra. Um deles pensa em descer. Quantas sobraram em cima da pedra? 2. Quantas sobraram em cima da pedra? Quando eu vi a primeira vez, eu respondi na lata, né? 2. Aí a pessoa falou assim, não, sobraram 3. Falei, mas como? Tinha 3, um pensou em descer, quanto sobrou? 2. Aí falou, não, é o seguinte, essa pessoa só pensou em descer. Não pulou. Então muitas vezes a gente fica assim, esse ano, por exemplo, 2021 que está chegando, assim, esse ano eu penso, você projeta várias coisas, né? Aí chega no fim do ano, mas você ficou em cima da pedra junto com todo mundo. Só pensou. Só pensou. Verdade. É que isso aí sirva de reflexão para nós, né? Sim, nesse ano. Que a gente possa... A vida é feita de atitudes, né? É como você está com fome e chegar num restaurante, pegar o cardápio e ler ele ali. Só aquilo não vai te matar. Sai satisfeito, né? Então, nós precisamos criar metas com o pé no chão, que dê para a gente cumprir, né? Porque não adianta, por exemplo, eu peso 100 quilos. Eu vou fazer uma meta que no final desse ano eu vou estar pesando 50. Você tem grande probabilidade de falhar com a sua meta, né? Você pesa 100 quilos, faz uma meta para 90, né? 10%. Você levou às vezes
20 anos para chegar no 100 Para chegar nos 100 quilos, quer perder, um ano quer perder metade, 50%. Então nós precisamos criar metas e fazer, ter atitudes que nos levam a cumprir essa meta. Né? Final de ano é cheio disso, né? É cheio de Eu promessas, vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou passar a caminhar, vou passar a fazer exercício. O que a gente mais vê é vou parar de fumar. Né? E não consegue. Aí né? ele está lá em cima da pedra depois e não decidiu pular. Não decidiu. Então nós precisamos sim plantar agora, independente da idade. Para quê? Para poder colher no futuro. Amém? Dando continuidade, né, aqui a nossa lição de hoje, né, primeiramente, né, assim, cumprimentar cada um de vocês aí, né, um feliz ano novo, né, que esse ano seja realmente um ano, né, de bênção sobre nossas vidas, porque da parte do Senhor, né, Ele já dispensou essas bênçãos todas para nossas vidas, né. Cabe a nós agora fazermos a nossa parte para que realmente, né, isso se cumpra em nossas vidas, amém? Amém. Então, assim, eu vou estar lendo aqui alguns índices, né, coletados aqui na lição da revista. Não é para te assustar não, né, isso não é para apavorar, assim, meu Deus do céu, né, primeira lição da escola bíblica, mas é o seguinte, o Túlio falou aqui, é verdade, né, a partir do momento que nós nascemos, né, nosso tempo vai indo, né, tem até um pregador que sai mais direto mesmo, fala assim, ó, você começa a morrer a partir do momento que você nasce. Né? Mas assim, a Bíblia nos orienta, né, principalmente no quê? Que nós, primeiramente, nós somos espírito. Né? Nós temos uma alma e habitamos num corpo. E a nossa mentalidade, o mundo, né, sempre nos remete a prestarmos mais atenção no corpo. Por isso que essa vamos dizer assim, essa dor, ou esse desespero quando começa, né, chegar nessa idade, né, muita gente não lê Eclesiastes, né, capítulo 12, por quê? Porque ele fala, né, a pessoa fica banguela, a pessoa fica cega, mas isso é natural do corpo humano. O corpo humano, ele envelhece. O espírito não. O espírito é sempre, ele é eterno. Né? Você tem que entender que é eterno. E o Senhor, ele nos orienta a pensarmos assim, para que nós possamos ter uma vida abundante aqui na Terra, né? E não nos assustemos. Você vê tantas pessoas com idade de 80, 90 anos, você fala assim, meu Deus, a alegria dessa, né? Eu queria chegar na metade da idade dele com a alegria que ele tem. Por quê? É uma pessoa que soube viver a vida, né? Não é viver a vida desarraigadamente, mas assim, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então aqui diz, né, que a mensagem de Eclesiastes continua muito atual, pois de fato precisamos pensar em nossa velhice e como queremos envelhecer, independentemente da idade que temos hoje. A Organização Mundial de Saúde declara que envelhecer bem deve ser uma prioridade global. A Sociedade Brasileira de Gerontologia, em 2019, né, traz em seu site considerações importantes sobre o envelhecimento no Brasil. Segundo o IBGE, né, em 2000, a população idosa com mais de 60 anos era de 14,5 milhões de pessoas, um aumento de 35,5% ante os 10,7 milhões em 91. Quer dizer, em 9 anos, você vê quanto aumentou, né? Então, 14,5 milhões era 10,7. 35%. Hoje, esse número ultrapassa 29 milhões e a expectativa é de que até 2060 esse número suba para 73 milhões com 60 anos ou mais, o que representa um aumento de 160%. Né? Claro que conforme os anos vão passando, mais remédios, mais a pessoa tem mais longevidade. Né? Porque antigamente, na época de Davi, esse pessoal, né, não se vivia até uma idade muito prolongada, porque não tinha tantos recursos, né, da medicina. A OMS considera um país envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos. Então, na França, por exemplo, esse processo levou 115 anos. Na Suécia, 85. No Brasil, levará pouco mais de 2 décadas. Quer dizer, em 20 anos, né? Nós vamos chegar lá. Quando considerando o país velho, em 2032 aproximadamente. Será que a nossa sociedade estará preparada para acolher essa população?
Então, tem uma revista aqui, Ultimato, né? Que apresentou assim: 9 em cada 10 idosos no Brasil contribuem ativamente para o sustento financeiro do lar, sendo que em metade dos casos as pessoas idosas são principais responsáveis por essa demanda. A população idosa é alvo em potencial ao crime do estelionato. Só em 2012, no Rio de Janeiro, foram 22 vítimas diárias desse crime. Né? Pessoas que se aproveitam, né? Das pessoas de má idade. Então, 2016 diz que 100, né, da cidade de São Paulo recebeu 7.550 denúncias entre negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Dentre as pessoas agressoras, 2/3 são filhos, parentes e cônjuges. A maioria das pessoas que tratam mal são as pessoas mais próximas, né? Tem até esse bicho que foi na internet, assim, um pai, como é que é? Ele cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Né? E é uma triste realidade isso aí, né? Sim. Pessoas 1,2 milhão de pessoas com mais de 65 anos no Brasil são diagnosticadas com Alzheimer, com projeção para que este número dobre em 2030. Pessoas idosas de 60 e 64 anos lideram o ranking de depressão no Brasil. 11,1% de casos diagnosticados. Entre os anos de 97 e 2012, o consumo de antidepressivos entre pessoas idosas passou de 8,3% para 23,6%. Dos 312 mil óbitos ocorridos com as pessoas idosas entre 60 e 74 anos, 70% poderiam ser evitados se houvesse melhores condições de tratamento médico, melhorias na saúde pública e qualidade de vida. A média de suicídio da população de 70 anos é acima de 156%, maior que a população geral. Dados assim nos levam a refletir, né? No que? Estamos preparados para a velhice? Essa é a pergunta para mim, para você, né? Para todos nós. Nós estamos preparados? E muitas dessas pessoas aqui não se prepararam. Né? E quando se depararam, já estavam colhendo aquilo que semearam, né? Como nós temos envelhecido? É certo que nem tudo está sob nosso controle, mas é possível planejar a vida a fim de vivê-la com maior e melhor qualidade. Em algumas sugestões passadas. Invista nas relações sociais, família, amigos e amigas, comunidade de fé, colegas de trabalho. E a própria palavra de Deus nos orienta a isso. Né? Para Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: que não é bom vivermos sós. Vamos andar de bicicleta, né? Vamos andar. Cuidado para não assumir responsabilidades que já não pertencem mais a você. Às vezes assumimos os problemas, né, dos nossos filhos e filhas e adoecemos por isso. Uma coisa que acontece rotineiramente hoje em dia, né? Por causa do afastamento de Deus, da palavra de Deus. Quanto mais, você começa a ver mais jovens, né, na idade de adolescentes ainda tendo filhos, né? E o que acontece? Eles não têm condições nem estrutura para cuidar. Aí jogam no colo de quem? Dos pais, né? Isso também, assim, a gente vai olhar bem que assim, a palavra de Deus é o que faz falta. Preze por uma vida ativa e saudável, fazendo atividade física, estimulando a mente, tendo alimentação saudável, aprendendo e vivendo coisas novas. Dentro do possível, procure fazer uma reserva financeira e busque medidas que lhe garantam uma renda para o final da vida. Participe de grupos de terceira idade e, acima de tudo, preze por uma espiritualidade, tenha uma vida de fé e relacionamento com Deus. Né? O mais importante. Em Eclesiastes 1, né, nós vemos que o autor é tido como Salomão. Salomão, se você for ver bem, foi um homem que teve de tudo na sua vida. Né? Teve toda a riqueza que ele quis, era um filhinho de papai, tinha tudo que queria, e do bom do melhor, e era rei. E ele escreveu Eclesiastes. Então quer dizer que não é a riqueza que vai te conduzir para um caminho bom, e sim a presença de Deus. Né? Então ele faz alusões à sabedoria, no capítulo 1, verso 6, riquezas e servos, 2:8.
prazeres vividos, 2, 3. Então ele passou por tudo isso. E a escrita também possui aspectos pessimistas. Né? Se conferidos a Salomão, pode referir-se a seu estado espiritual após um momento de deslumbre, em que teria recobrado a consciência e arrependido-se. 1 Reis capítulo 11. Né? Tem essa narrativa. Por quê? Salomão ele foi casado com 700 mulheres, né? 300 concubinos, é isso? Então, ele foi totalmente contra a palavra de Deus nisso. Tanto é que as mulheres começaram a induzir ele, conduzir ele para um caminho que ele começou a adorar deuses, né? De cada uma delas. E o afastamento disso gerou tudo isso aqui que ele escreveu em Eclesiastes. Então, ele possui várias temáticas, né, o livro de Eclesiastes, mas é possível perceber um tema transversal, que vai do primeiro ao último, que é a transitoriedade da vida e das ocupações humanas. Às vezes nós perdemos muito tempo, né, da nossa vida correndo atrás de coisas materiais, de coisas que aos olhos do mundo são essenciais, mas que não são. Tem um pregador até que diz que o melhor lugar para você ir é no cemitério. É o lugar mais democrático que você vai achar. Porque ali nenhum vizinho reclama do outro, né? Cada um está no seu pedaço, e você não vê ninguém levou nada para ali. Todos foram assim, Né? Você pode até às vezes você fala, vou ser enterrado com todas as minhas coisas. O faraó foi, mas ficou tudo aí, tanto é que estão escavando, achando todas as coisas. Né? Então, por isso que ele fala, né, tantas vezes a frase, tudo é vaidade. Então, os 2 primeiros capítulos e o último fazem uma moldura, né? Se você ler Eclesiastes, os 2 primeiros capítulos e os 2 e o último fazem uma moldura onde tudo depois se encaixa como se fosse num quadro. As condições repentinas são destacadas no famoso capítulo 3. Condições repentinas. Por quê? As coisas que tiram a nossa paz não são programadas. Ninguém levanta de manhã, por exemplo, quando acorda, e fala assim, olha, bom, hoje eu quero levantar e programar todas as coisas ruins. Não, as coisas ruins vêm repentinamente. Né? Então, tudo em seu tempo. Reforça-se os limites das condições humanas. Então, o ser humano ele não tem capacidade para prever o futuro. Você pode vislumbrar, correr atrás, mas aquilo não é uma certeza. Por isso que aquilo, né, você tem que colocar nas mãos de Deus e pedir a Deus, se for da vontade dele, que se cumpra. Né? Porque Deus é aquele que consegue ver lá na frente. Às vezes uma coisa que nem o Túlio falou, né, que você acha que é bom e que não aconteceu na sua vida, pode ser um livramento que você teve. Sim. Né? Então, assim, aí o texto destaca, né, as dificuldades de uma pessoa idosa, que é fraqueza, você não tem mais o vigor de antigamente, perdas físicas, sua musculatura vai deteriorando, tudo vai, né? Porque isso aqui é matéria, o corpo é matéria, né? Medos, não é aquele pavor, mas o medo, assim, parece que quando você é jovem, você não tem tanto medo. Agora, quando parece que você vai ficando mais idade, você fica medroso. Eu não vou subir ali não, eu não vou andar de roda gigante. E você tem medo muitas vezes da proximidade da morte. Esse aí é o tal do aguilhão, né, da morte. Que quando você conhece o Senhor fala assim, o aguilhão da morte já foi tirado. Porque você tem a convicção, a plena convicção de que o seu corpo está, mas você sabe que o teu espírito é eterno. E quando você passar dessa, vai para uma melhor. Sim. Né? Todos esses aspectos atingem uma pessoa idosa. Ao contrário do que parece, o pregador vê o final no aspecto positivo. As efemeridades da vida faz pensar no porvir. E as coisas materiais e terrenas tornam-se insuficientes. Então, assim, se você vê bem, a pessoa quando é mais idosa, ela não está mais preocupada, ela dá valor às coisas mais simples. E ela usufrui daquilo. Ela não está pensando, né, numa televisão de última geração, num carro, né? Está pensando, aquilo para ele, tá bom, né? Se ele puder trocar aquilo lá por uma roda de conversa com os amigos, ele troca, tranquilo. E muitas vezes nós não fazemos isso. Né? Muitas vezes assim, a geração de hoje troca a família por celular, por smartphone, né?
Aí quando chega no final da vida, fala assim, poxa, eu nem conheci direito meus filhos, eu nem conheci direito Meus pais. né, meus pais. Então, Eclesiastes nos desafia a pensar no envelhecimento como ele é. Que é um processo natural e inevitável da vida. Deve ser encarado sem medo ou frustrações. Então, o relacionamento profundo com Deus nos ajuda a viver em sabedoria em todas as fases da vida. Nós já discutimos sobre sabedoria nas sessões anteriores, né? E a pessoa, se você tem uma pessoa idosa em casa, né, uma pessoa na sua família, nos parentes, lembre-se, tem algumas coisas que eles que são mais importantes para eles do que presentes, né? Como o quê? Atenção, carinho, paciência, cuidados físicos, presença e amor, principalmente. Essas coisas são muito mais valiosas para uma pessoa idosa do que qualquer bem material, né? E isso não é necessário, ele é urgente, né? Nós vimos a estatística aqui, que dentro de 2 décadas, né, isso não é mais assim, urgente, é necessário, né? É urgente, é para começar ontem, né? Então, assim, esse livro de Eclesiastes, se tiver condições, oportunidade de ler, né, leia, que ele faz parte daquele grupo de livros sapiensais, né, de poéticos, né, de pensar, né? Ele mostra, né, que uma pessoa igual Salomão, que teve tudo, né, foi o mais rico, né, mais sábio, e que termina o livro, né, o tempo inteiro ele fala que a vida é muito rápida, né, e que tudo é vaidade em cima de vaidade, né. Eu fico imaginando ele, né, com a idade dele, e quando vê que os músculos já não estão mandando ele. Ele fala que as pernas torres, né, que as pernas já não andam. Né? Então, se ele já não tivesse se afastado de Deus, ele estaria tranquilo. Davi ficou tranquilo, né? Quando fala assim, tudo é vaidade, né? O que isso aborda? Né? Em hebraico, né, significa vapor ou sopro. Né? No repertório de imagens da poesia hebraica, água, sombra, fumaça, etc. Representa a fragilidade humana. A fragilidade. E a expressão reflete a ótica do autor sobre a efemeridade da vida, quando é vista por um fim em si mesmo. Preocupação com o sentido da existência e do trabalho diário. Então, depois de discorrer sobre diversos aspectos da existência, que seja o quê? Trabalho, riquezas, tempos, acontecimentos, tribulações, saber, são coisas que, quando a gente está no auge da nossa vida, a gente se preocupa. Trabalho, hoje em dia, o que é? Você tem que estudar, tá? Você tem alguma coisa na vida, você tem um trabalho, você tem um salário para construir uma família, você corre atrás disso aí. Não é para você ficar lá parado, né? Mas isso não pode te impedir de se aproximar de Deus, né? E o autor aconselha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, nesse tempo que você está correndo essas coisas, não se esqueça do Criador, né? E ele faz um contraste entre velhice e juventude, né? Alegria, mas ser proibido de ser alegre? Não, você tem que ter alegria, mas com responsabilidade. E o texto é metafórico, alguma metáfora sendo difícil de compreensão. A palavra-chave nisso aí é contentamento. Então, há contentamento. Alegrar-se com as pessoas, pequenas coisas, para não se perder no aproveitamento do ganho, de conquista ou do sucesso. Né? Então, Eclesiastes nos ensina a não querer coisas grandes demais a ponto de perder os legítimos prazeres da vida. Tá? Você não é proibido de ter os prazeres da vida, né? E dá mais prioridade aqui, família, prazer do trabalho bem feito e amigos, etc. Dentre os conselhos aos jovens, o autor reflete sobre a meritocracia. Será que tudo que conquistamos é fruto apenas do nosso esforço? Tem gente que é igual o rei, né, Nabucodonosor, depois que fez Babilônia lá, olhou e falou assim, eu sou o cara, né?
no final acabou comendo capim, né? O tempo é o acaso, e o acaso dão fatores cruciais para que as conquistas aconteçam. Não há desprezo e dedicação e ao empenho, mas há exposição às realidades da vida. E com isso ensina contra a frustração extremada. Né? Tem gente que se frustra muito fácil. Eu não consegui, estudei, fiz o Enem, não consegui. E eu conheço jovens que estão aí com 23, 24, 25, estão todos desanimados. Eu estudei desde 19 anos, fiz o Enem, tentei a faculdade, naquele eu não consegui. Mas você não está tão velho assim, 22, 23 anos. Você vê gente que entrou para a faculdade com 50, que nem você falou, o cara da maratona com 60. É aquilo que o tempo para a gente, dos jovens, parece que tem uma medida diferente. Quando a gente está com 18 anos, fala, eu quero ter 18 logo para. Mas quando passa da curva, parece dos 25 por 30, parece que começa a descer rápido. Quando você vê, fala, poxa, já estou com 40, né? A juventude é a frase extraordinária da vida. É tempo de quê? Planejar o futuro, estudar, trabalhar, viajar, aproveitar. Podemos até abusar de algumas coisas, alimentação, atividade, falta de sono, etc. Né? É comum os jovens fazerem isso. Por quê? Porque o corpo aguenta. Né? O corpo ainda está. Mas, se você não se preocupar com isso nessa época, o que eu falou, né? Quando chegar naquela idade, vai vir a colheita. Né? O boleto vai chegar. Conta chega. Então, é uma dádiva de Deus e devemos aproveitá-la. Isso é bíblico? É. Eclesiastes 11, no verso 9, na parte A, diz assim: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Tem muita gente que pega esse versículo até aí e sai detonando. Não, a Bíblia fala, né? Mas essa é a parte A. Tá? Por quê? Na parte B, continuando, se você continuar lendo, vai falar assim: mas, porém, contudo, todavia, né? Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Então, esse versículo de Eclesiastes 11, 9, não termina nesse não perca nada. Ela continua no lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá as contas de tudo que fizer. O que você semeia, você vai colher. Aquilo que você fizer, conforme a palavra de Deus orienta, vai colher o quê? Prosperidade, bonança, né? Não é prosperidade no sentido só material, mas prosperidade em todas as áreas. E quando vocês param nessa parte A somente, na hora que chega no final da vida, está igual Salomão, né? Vaidade, tudo é vaidade, não deu fazer nada, não valeu nada, né? E por isso lembrar do Criador, o que é? É buscar orientação para a vida. Amém? Então, a lição que fica para nós, né, é que temos que ter sabedoria, para viver a juventude de forma a agradar a Deus, nos preparar para as outras etapas da vida, porque elas vão chegar, e nos preparar para as adversidades que surgirão. Por quê? Elas virão também. Então não tem receita pronta. Isso torna a experiência da vida uma maravilha. Senão seria muito chato de viver, né? Então não é uma receita pronta. Cada um tem uma história, tudo tem uma história de vida, eu tenho a minha. Né? Cada um de vocês que está nos assistindo tem a sua história de vida. E olha que maravilha, Deus sempre foi fiel. Porque se você está escutando a gente aqui hoje, é porque Ele te sustentou até aqui. Amém? E não podemos seguir alguns passos para nós podemos seguir alguns passos para tornar nosso futuro abençoador, para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Tá? Então, primeiro, investir tempo, que é o mais precioso, que é bem mais precioso que nós temos, no quê? No relacionamento com Deus, buscar a Deus, no relacionamento com pessoas, porque nós não somos seres para viver isolados. Então, temos que ter amigos, e enquanto está tudo bem, lembrar que a vida tem mais sentido com relacionamentos especialmente sinceros. É aquele grupo, às vezes a gente fala assim na igreja, tem muita panelinha, isso aqui, mas as pessoas se identificam nos grupos. E você tem que buscar pessoas com quem você possa ser sincero.
Sincero o que é? Sem cera. Porque na igreja é muito simples. Na igreja você olha assim do culto para frente, todo mundo é igual, né? Todo mundo está de bem e tal, mas ali dentro tem várias coisas. E Deus enxerga ali. Né? E principalmente conviver com pessoas que te levam para Deus, né? Então é aquele. Tipo assim, como eu falei, em casa de ferreiro e espeto de pau, né? Eu vivi uma parte da minha vida, tipo assim, dos 21, vamos dizer assim, 21, que eu me lembro, né, até os 31, 41, assim, ignorando essa parte. Eu tinha vários amigos, mas assim, tipo, quartel, esse negócio, eram amigos, mas eram assim, amizades. Não era meu, eu não tinha aquela pessoa com que eu pudesse chegar e contar, né? Falou, cara, tão ruim, tá assim, tal. Não tinha. Aí depois da conversão é que a gente começa realmente, né, a conviver com pessoas que você pode chegar um dia e falar assim, poxa, cara, me ajuda nisso, porque tá ruim aqui, tá assim. Então isso aí é o relacionamento com pessoas, tá? E a amizade, né, que a Bíblia tem várias passagens, Provérbios 17, 18, 24, Eclesiastes 4, 10, né, algumas delas falam, né, no momento de angústia vai surgir um irmão. Né? Então você sempre tem que ter aquela pessoa, amém? E não pensar que estamos bem sós e que não precisamos de ninguém. Eu pensava assim dos 21 aos 31, né? E quando você está bem, todo mundo é amigo. Quando você está mal, some todo mundo, né? Para encerrar hoje, né? Diante das alegrias e dificuldades que a velhice propicia, o salmista nos ensina a confiar e clamar pelo Senhor. Salmo 71, 18. E não devemos temer o amanhã, mas nos preparar para ele, confiando e crendo que ao agir com prudência, temor e sabedoria, Deus há de cumprir em nós sua palavra, de que na velhice ainda daremos frutos. Salmo 92, 14. Eu quero chegar na velhice dando frutos, né? Porque a pior coisa é quando você chega na velhice você dá fruto, né? Chegar servindo ao Senhor. Amém? Para você pensar em casa, né? E meditar nisso, como essa lição nos ajuda no preparo para as adversidades da vida e da idade avançada. É um desafio para nós nesta manhã. Amém? Que o Senhor possa estar nos transformando, né, a cada dia. O Espírito Santo de Deus possa encontrar corações férteis, para que a palavra dele realmente dê fruto, né? Frutifique e que nós possamos crescer a cada dia na presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando a Deus, agradecendo por essa manhã, né? E antes de estarmos orando, né, os avisos, né? Devocional todos os dias de manhã. Deu, né? Nós estamos. O culto de oração, né? Que é agora nas quarta-feira, a Escola Bíblica Kids, às 9 horas da manhã, 9h30 dos adultos. Amém? E os dízimos e ofertas, né? Quem tiver alguma dificuldade pode estar procurando Fernando, Túlio, né? Para entrar em contato conosco, nós vamos providenciar, mas seja fiel assim como o Senhor tem sido fiel conosco. Amém? O culto logo mais à noite, né? Às 7 da noite, pastor. Culto de Santa Ceia. Santa Ceia, né? Que é o primeiro domingo do ano. E que nós possamos, né? Ter um dia abençoado na presença do Senhor. Abaixe suas fontes. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, termos o privilégio de compartilharmos a tua palavra. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, tocar nos corações, nas mentes. Meu Deus, para que nós possamos, Pai, ter a tua palavra vivificada, que nós possamos realmente, Pai, chegar na velhice, na nossa velhice, produzindo fruto, Pai, fruto de bênção, como a tua palavra diz, Pai. Assim nós oramos, dá-nos um dia abençoado na tua presença, que nós possamos estar mais uma vez, Pai, juntos, adorando o Senhor, logo mais no culto à noite, Pai, mesmo que não seja presencial, mas que a tua onipotência, a tua onipresença, Pai, possa ir de encontro a cada um de nós nos nossos lares. Assim nós oramos, desde já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.